Linha Galaxy S21 sem carregador e fone na caixa. Novos celulares Motorola na Anatel, incluindo Moto G com Snapdragon 865. Zenfone 7 a preço astronômico no Brasil. LG Slide com tela deslizante prestes a ser lançado e Mondial comprando fábrica da Sony no Brasil. Perdeu as notícias mais importantes da semana? Então se segura aí para ficar por dentro de tudo em mais uma edição do Plantão TC. Durante o Snapdragon Summit 2020, evento da Qualcomm, onde vimos o lançamento do Snapdragon 888, a Motorola confirmou que pretende lançar um aparelho com a nova plataforma em 2021. Mas a grande surpresa mesmo foi a declaração de que a empresa planeja um Moto G com chip da série 800 para os próximos meses. O até então chamado Motorola New já passou por benchmarks com o Snapdragon 865 em seu interior, dando a entender que teremos um rival para modelos como o Galaxy S20 FE e o Poco F2 Pro, que entregam alguns cortes para focar em ótimo desempenho. O curioso, porém, é que o aparelho já está em fase de homologação na Anatel, indicando que não deve demorar muito até que seja apresentado oficialmente em solo brasileiro. Além dele, 2 intermediários também estão nos planos da empresa, sendo modelos chamados por enquanto apenas de Capri e Capri Plus. O mais básico deve ser para a linha Moto E, trazendo Snapdragon 460 e tela HD Plus de 60 Hz, enquanto o segundo pode ser um novo Moto G Play, que terá como diferencial uma tela com taxa de 90 Hz e até 6 GB de RAM. A Motorola ainda não se manifestou sobre seus novos lançamentos, então vamos ficar ligados para ver se mais detalhes aparecem nas próximas semanas. A LG tem apostado em modelos exóticos para voltar a ser relevante no mercado de smartphones. Depois do Velvet, com seu visual diferenciado, e do Wing, com tela giratória, a empresa planeja lançar agora um modelo com tela enrolável, que seguiria a mesma mecânica já apresentada pela empresa com sua TV OLED R. O modelo deve chegar ao mercado sob o nome de LG Slide, trazendo especificações intermediárias para baratear os custos, como foi visto nos outros 2 lançamentos. E após ser certificado na Coreia do Sul, é esperado que seu lançamento aconteça até o mês de março. Há quem diga, porém, que ele pode fazer sua primeira aparição pública já na CES 2021 no próximo mês de janeiro. Então vamos esperar para ver o que acontece. Ainda em setembro, tivemos a péssima notícia de que a Sony estaria deixando o país até meados de 2021, abandonando os mercados de TV, áudio e fotografia. Ao que parece, a empresa já conseguiu reduzir os prejuízos dessa decisão, pois, em um anúncio feito na última semana, a Mondial confirmou a compra da fábrica da Sony em Manaus, incluindo não apenas o local, como também todos os equipamentos de fabricação presentes na localidade. Segundo o comunicado, a Mondial pretende usar a planta para entrar no mercado de TVs e ampliar a sua linha de dispositivos de áudio e outros segmentos, prometendo cumprir a meta de ampliação antes pensada para 3 anos em apenas 6 meses. A transação ainda precisa ser aprovada pelos órgãos competentes, devendo ser finalizada até fevereiro de 2021. Com ela, fica claro que a Sony segue firme em sua reestruturação, mantendo no Brasil agora apenas as divisões de jogos e entretenimento. Enquanto a Sony faz as malas, a Asus volta a aparecer por aqui com seus lançamentos esporádicos. Depois de meses de espera, o Zenfone 7 está prestes a finalmente ser lançado em solo brasileiro, com o evento marcado para o próximo dia 10 de dezembro. Mas, se você espera por um preço justo para o modelo taiwanês, é bom limitar suas expectativas. O aparelho apareceu na base de dados da Casas Bahia com preço sugerido de nada menos do que R$ 9.000, um novo patamar para flagships Android que não foi quebrado nem pelo Galaxy Note 20 Ultra, tido como o celular mais completo da atualidade com o sistema do robozinho verde. Claro que é necessário lembrar que esse preço fixado pela varejista pode muito bem ser apenas um placeholder, ou seja, um preço propositalmente alto demais, incluído apenas para agilizar a organização do site, enquanto o preço real não é liberado pela Asus. Isso é reforçado pelo preço cobrado no ROG Phone 3, que chegou ao Brasil por R$ 6.500 e é normalmente mais caro que o Zenfone 7 no mercado internacional. E fechamos essa edição do Plantão TC com uma notícia que mostra que nada melhor do que um dia após o outro. Depois de tripudiar, junto de outras empresas,
Sobre a decisão da Apple de remover carregador e fone de ouvido da caixa dos iPhones, a Samsung, pelo visto, está indo exatamente pelo mesmo caminho. Em documentos de homologação publicados na Anatel para a linha Galaxy S21, é destacado que todos os 3 modelos serão vendidos sem os acessórios na caixa, deixando para os consumidores a tarefa de buscar opções vendidas separadamente. É bom lembrar que a Apple foi autuada pelo Procon em São Paulo e em Santa Catarina justamente por esse motivo. Então, se a Samsung decidir mesmo seguir a maçã, é bom já preparar uma resposta para o órgão de defesa do consumidor. O Galaxy S21 deve ser apresentado no próximo dia 14 de janeiro, segundo rumores. Então, não deve demorar muito até que vejamos se os aparelhos serão mesmo vendidos sem carregador e fone na caixa. E para saber maiores detalhes sobre as prováveis especificações dos modelos top de linha da coreana para 2021, basta acessar a pauta completa em texto no link aí abaixo. E aproveita para comentar o que você acha dessa nova estratégia das empresas de retirarem acessórios da caixa enquanto o preço continua o mesmo ou até aumenta. Eu vou encerrando por aqui, nos vemos em um próximo Plantão TC em breve. Um abraço e até lá!